Eu abro então a sessão só para agradecer a vossa vinda. A apresentação de um livro que foi, portanto, saiu da tipografia há relativamente pouco tempo. Ele foi apresentado pela primeira vez na Festa da Abelha deste ano em Valtelhas. Estão aí algumas pessoas da Junta de Freguesia de Valtelhas. Eles depois poderão, eventualmente, se houver dúvidas quanto à festa, alguma pergunta, eles podem ajudar a esclarecer como é que a festa apareceu, como é que ela desapareceu, porque ela durante alguns anos deixou de existir, como é que conseguiram, portanto, voltar a fazer a festa. Eu iria passar de imediato, e depois poderei dizer mais alguma coisa sobre o livro, iria passar de imediato a palavra à Teresa, que amavelmente aceitou, portanto, o desafio de vir dizer alguma coisa sobre o livro e sobre estas festas, na medida em que ela, portanto, ela dirá melhor que eu, mas tem também alguma experiência e algum trabalho de pensamento sobre estas festas populares que continuam a resistir, portanto, à modernidade. Teresa, muito obrigado. Portanto, agradeço evidentemente o convite, é um gosto de estar aqui, como eu tinha vindo, diga-se passagem, para apresentar ou tentar falar alguma coisa sobre este livro. Não vou apresentar o autor, toda a gente aqui o conhece melhor que eu, portanto seria um bocado louco fazer essa apresentação e por isso passamos mesmo ao que nos interessa, ao livro. É que o seu título, Celebração da Primavera, Serrar a Abelha, no ciclo festivo do fim de inverno em Valtelhas. De Valtelhas, aliás. Este livro está completamente dominado pelo trabalho fotográfico, que é rock, evidentemente. Trabalho esse que nos leva até uma noite profunda, uma noite no ar, no Porto, uma noite escura, uma noite, por exemplo, nós, privilegiados da arqueologia, temos o prazer de ver muitas vezes quando estamos a trabalhar no alto do monte, mas que de facto a maior parte das pessoas já não vê há muito tempo. Uma noite realmente completamente negra, muito especial, e especial sobretudo para as pessoas de Valtelhas e para quem os tenta acompanhar nesta festa, se possível, tentando fazer dela não um espetáculo para o público terceiro, mas sim continuar, como digo, tanto quanto possível, para a Terra. É para a comunidade que ela foi feita, é aí que ela faz sentido. O público terceiro, se possível, se servir apenas de pano de fundo, faria o seu melhor papel. Este livro, só para completar esta parte protocolar, está enquadrado por textos de Sária Figueiredo Costa, Teresa Cisa, Manuel Barros, poema, como propriamente a mesma coisa, e do próprio Renato. Sem desprimor para todos estes autores, para todos estes textos, eu pessoalmente fixei mais nos dois introdutórios, um da Sra. Presidente da Câmara, Júlia Rodrigues, e outro do Presidente da Junta de Freguesia. E, já agora, Joaquim Moraes Clemente. Isto porquê? Porque são os únicos que nos explicam, de facto, como é que a festa se fez e refez, inventou e voltou a inventar e renasceu agora, já no século XXI. E este pormenor, para mim, é... Seguir as imagens é uma maravilha, mas se percebemos como é que as festas... As pessoas não precisam de justificar, mas como é que elas são reinventadas em cada momento, é um bom contributo que vamos dar para que elas sejam entendidas no futuro. Porque elas estão a ser constantemente transformadas. Portanto, quem as transforma, e especificamente num dado momento, e no caso destas, que não se fazia, podia deixar com um pequeno legado uma nota de porquê é que eles retomaram e como é que fizeram. Portanto, em que é que se basearam, como é que fizeram as coisas. Porque não precisam de justificar porque é que fizeram. O porquê não interessa. A comunidade pode alimentar a festa quando lhe apetecer, o porquê não interessa, ao caso. Agora, é útil a nós, no presente e ao futuro, saber como se fez, porque é que se fez, com base em que informação, para podermos interpretá-la e não
acrescentar à confusão, à mistura que há nas sucessivas fases e nas sucessivas moldes que as festas tiveram. Se pensarmos que daqui a 20 anos, 50 anos, assim, as pessoas veem estas fotografias, veem este livro, precisam saber como é que a festa chegou a este ponto. E por isso mesmo, os poucos testemunhos claros sobre esta situação, que é a mim aquela que me interessa mais, além de olhar, evidentemente, para o trabalho fotográfico, levam-me realmente a deixar estes dois, digamos, autores, estes dois apresentadores para o fim, porque são eles que nos falam realmente do conteúdo desta festa, um pouco como era, e também daquilo que aqui não está, mas pela informação deles parece que existiu. Esta festa pertence a um tempo cíclico. Um tempo cíclico como era todo o tempo antigo, que devia começar a seguir ao ciclo de Natal, uma vez que nós vamos normalmente de ciclo em ciclo, e devia começar com uma festa que é a presente da Câmara, curiosamente que lembra, que são os compadres e comadres. Eu não sei se as pessoas aqui conhecem estas festas em vários sítios. Elas existem por todo o país, existem por toda a Europa, podemos dizer, e correspondem, portanto, a um ciclo determinado, que é aquele que vem a seguir ao ciclo de Natal e que faz todo o intrudo até ao domingo de Páscoa. A leitura deste tempo cíclico é fundamental porque espera-se que todos os anos se volte a fazer a mesma coisa, mais ou menos. Portanto, aquilo que as pessoas esperam, que acham estável, é que de todos os anos se volta a repetir o mesmo rito, a mesma festa, mais ou menos nas mesmas condições, sabendo que isso nunca vai existir. E, portanto, a primeira destas festas, deste ciclo, que é dominado pelo Carnaval e depois pela Quaresma, é esta. E é primeiro, se calhar, que com a ajuda de quem é de lá, poderíamos falar, e de quem conhece as festas de outros sítios, porque esta aportação é sempre basilar. Como começa, portanto, tudo isto? Nós temos que nos localizar, em primeiro lugar, num tempo que já não é o nosso, ainda que a festa seja hoje feita assim, mas refere a um tempo que não é o nosso, que é o tempo de um Portugal rural, até os anos 60, basicamente, antes da grande saída para a Europa, da grande imigração, um tempo em que as aldeias ainda estavam cheias de gente, ainda estavam cheias de crianças, cheias de jovens, e não eram um bocado aquilo que são hoje quase um repositório de terceira idade, quase como está esta sala também. Não é esse país que nos estamos a referir. Estamos a referir-nos a um país que era ainda muito rural, cheio de gente a trabalhar, de gente nova e vivendo em condições bastante críticas de que nós realmente, até para a idade, temos memória. É desse Portugal rural e dessas condições que temos que nos lembrar para entender muitos dos aspectos desta festa. Porque numa comunidade como esta, toda a gente se conhecia, em pormenor. E é isso que faz com que muitos dos elementos que vamos falar aqui, dos testamentos, das críticas social, de tudo isso, faça sentido, porque as pessoas sabiam tudo de todas, e portanto nem era sequer muitas vezes preciso pôr o nome. Basta uma referenciazita, um lamiré, e já toda a comunidade sabia de quem é que se estava a falar e o que é que se estava a criticar. E além de toda a gente se conhecer, é um tempo em que não há privacidade. A maior parte destas casas deixavam perfeitamente transparecer para o exterior todas as conversas, portanto, todos os movimentos. As pessoas sabiam se tinham ido para a cama cedo, se tinham ido para a cama tarde. Não havia aqui privacidade, não havia isolamento. Era pior que um pior dos prédios que nós temos hoje em qualquer bairro social. Toda a gente sabe exatamente quando o vizinho se levanta, o vizinho se deita, o que é que está a fazer, se está a cozinhar, se não está a cozinhar, se tem dinheiro, se tem colheitas, se tem isto, se tem aquilo. E estas festas é neste ambiente que se podem perceber. Porque para o público, para quem vai de fora e não conhece o ambiente local, esta crítica social é um espetáculo. Mas não tem sentido. Não colhe.
não é? O sentido que ela tem para os de dentro. Neste ciclo que nos interessa aqui, que foi aquele que foi fotografado e que está aqui a passar, neste ciclo também temos outro aspecto fundamental a considerar. Como se costuma dizer, o Carnaval é filho da Quaresma. Quanto mais forte, mais agressiva for a Quaresma, mais repressiva dos comportamentos das pessoas, mais louco é o Carnaval. Se a Quaresma não tiver esse peso, como hoje já não tem, o Carnaval também deixou de ter o peso, deixou de se fazer aquilo que depois não se podia fazer no resto do ano todo. Agora pode-se fazer no ano todo, portanto não há razão nenhuma para o Carnaval ter o peso que antes tinha. Mas nós estamos, mais uma vez, recuamos para ter bem a noção desta festa aos anos 60 e ao que está para trás, em que de facto existe essa forte pressão, essa repressão própria da Quaresma. E, portanto, a primeira festa de que nos fala o Sr. Presidente da Câmara, suponho, se não me engano, é compadres e comadres. É feita antes do Carnaval, 2 semanas antes do Carnaval, nas quinta-feiras, e é uma festa importantíssima por uma razão única. É que divide toda a comunidade local entre homens e mulheres, divide-se por género. Portanto, um dia das comadres, dedicado às comadres, um dia dos compadres. As comadres e os compadres alinham-se por género. Portanto, não interessa se é filho, se é pai, interessa é que se é homem ou se é mulher. E no dia de cada um, de cada grupo, digamos assim, fazem uns bonecos. Os bonecos que nós vamos depois aqui ver na forma da abelha. Os bonecos são sempre mais ou menos os mesmos, mais ou menos antropomorfos e bonecos para serem queimados, ou para serem julgados e queimados. Fazem esse boneco, os homens fazem bonecos femininos, as mulheres fazem bonecos masculinos, evidentemente. Acenam com eles assim rapidamente à varanda ou em qualquer sítio assim, e depois escondem, porque o objetivo dos homens é apanhar todos os bonecos masculinos que as mulheres fizeram, e vice-versa. Depois, na outra quinta-feira, é as mulheres apanharem todos os bonecos que os homens fizeram. Portanto, é esse o objetivo. Para isso, e aqui é o que está o impacto, para isso podem entrar, rebuscar todas as casas, despejar todas as arcas, todos os móveis, não há limites. E tentar subornar todos os elementos da família, para tentar ver se escorregam, porque um pai está de um lado, a mulher está do outro, os filhos, conforme forem para as raparigas, estão de um lado ou do outro. E, portanto, esta é talvez a partição da sociedade mais incrível, porque por um dia quebra-se tudo o que são os laços em que assenta esta sociedade tradicional. Por um dia, evidentemente. Nesse dia recolhem-se o mais possível os bonecos. Aqueles homens, portanto, tentam apanhar e destruir aqueles que as mulheres fazem e vice-versa. Portanto, os que sobram são depois levados a uma espécie de julgamento, que é idêntico ao da abelha, e também fazem os seus testamentos. Os testamentos pertencem a esta dinâmica popular, juntamente com outras formas de texto, em que se legam coisas aos elementos da sociedade, portanto, bens, aos elementos da sociedade que em princípio lhe fazem falta, ou seja, critica-se esses elementos pela falta que lhe faz aquilo que se lhe está a dar desta maneira. Esta primeira leva, digamos assim, pertencente a este ciclo, a esta festa dos compadres e comadres, depois tem a sua sequência numa coisa que aqui já está bem retratada, que é na formação de casamentos fictícios. Que aqui, aliás, aqui fazem-se casamentos. Esses casamentos são feitos só entre os grupos de duas maneiras diferentes. Por um lado, aqueles mais ridículos, mais inimagináveis, que é casar uma menina mais vinda da aldeia, etc., casar virtualmente, claro, com o indivíduo mais esquisito, mais estranho, mais velho, mais não sei o quê.
Portanto, um casamento que nunca iria acontecer, digamos assim. Mas também há outro tipo de casamentos que também se fazem por aqui, que são muito mais funcionais do ponto de vista da sociedade. Fazem só, portanto, entre gente solteira, portanto, deixando já a questão dos biólogos e outras coisas mais, e pessoas com um bocado de idade à parte, entre os solteiros, e que são tirados à sorte. E isso era importante porque isto podia aproximar, portanto, criava uma ligação provisória entre jovens que até poderiam vir a casar, digamos assim, estavam em idade e com capacidade para isso, e criava-lhes uma situação em que havia ali um convívio e um compromisso, digamos assim, de relação, pelo menos até ao novo dia de compadres e comadres, até ao Ramos, ou mesmo até ao ano seguinte. Muitas vezes na Páscoa funcionava quase como se fossem a par dos namorados efetivos. Portanto, tinham algumas obrigações de dar presentes, de dar uma recordação e outras coisas mais. E isto era realmente importante nestas sociedades porque o mercado de casamento era relativamente restrito e as oportunidades de namoro e de conhecimento também não eram muitas. E, portanto, isto muitas vezes funcionou de facto e fez com que aquelas pessoas, já que durante um ano podiam andar juntas, mais ou menos, depois acabavam mesmo por pegar, não é? Por se casarem e por aí adiante. Uma outra repartição que aqui se faz, também muito curiosa, que é as peças do burro. O burro é uma madeira, burro não se chama nada, o burro e o diabo são palavras que nunca se dizem, e o porco também raramente, porque com são... Com sua licença, o porco com sua licença. Com sua licença, exatamente. Aliás, disse muitas vezes que quando estava a escavar, os trabalhadores diziam as neiras umas atrás das outras, mas quando diziam o burro ou o porco, era sempre com sua licença, peço desculpa, nem eu não sei o que. Isso é que era as neiras, o resto. Diziam, imagina isso. Diziam e, portanto, o burro aqui também vai ser repartido e vai ser repartido da mesma maneira que se fazem todos os outros testamentos dos bonecos, etc. Cada peça do burro vai para a pessoa que a sociedade acha que lhe faz falta. Isto hoje é feito, como diz, às claras. Não é? Antigamente isto era feito, evidentemente, às escondidas. Portanto, as pessoas não apareciam neste tipo de arraial em que toda a gente os vê. As pessoas pegavam num funil de lata, portanto num copo de lata, e iam para um alto monte, normalmente 2 grupos. De um lado anunciavam o que se estava a distribuir e depois os outros concordavam normalmente e depois os outros diziam outra coisa e os primeiros concordavam, mas sempre à distância. Portanto, as pessoas nunca eram vistas, até porque a sociedade, portanto, inferia Barreto ou não, cada um a quem se destinavam estas dádivas, mas muitas vezes daqui saíam conflitos, saíam inimizades entre vizinhos e outras coisas mais. E mais uma vez eu digo, isto era possível porque toda a gente se conhecia em pormenor. Portanto, bastava dizer assim, dar uma ideia e toda a aldeia já estava a rir porque já sabia, em sua casa, mas já estava a rir porque sabia do que é que se estava a falar. Este também é um aspecto que nos tratado, é esta partilha do burro, que se virem nos livros, está agora devidamente encenada para ser perceptível por terceiros. Evidentemente, na festa original, eu nunca lá estive, mas imagino que isto nunca poderia acontecer, porque ninguém ia fazer este tipo de atribuições e de crítica, digamos assim, ao vizinho às claras. Isso não é impensável. Eu trouxe aqui o calendário para ver se não me engano. Depois deste subida de tom, temos o clímax, digamos assim, no Carnaval, que acontece, evidentemente, com todos os elementos que nós hoje também já quase não conhecemos. Mantemos a alimentação. No Carnaval o que se come é tudo o que é mais gordo, mais pesado, mais alimentício. As pessoas nesta sociedade tradicional praticamente não comiam carne, agora come-se, portanto o impacto não é o mesmo. Não comiam carne, mas nesta altura podiam comer a carne, e a carne
que nos diria hoje o médico que mais mal faz. Portanto, a orelheira, todo o porco gordo, portanto, todas as carnes que são mais apetitosas, mais puxadas e que também levam depois a que se beba mais e por aí fora. Portanto, o Carnaval conta com essa extravagância, comer porco, e isso continua-se mais ou menos a cumprir, entre o cozido e depois as tripas não, o porco, digamos assim, nós continuamos mais ou menos a respeitar isso. O doce próprio do Carnaval eram os filhoses, mas isto é, digamos, a logística. O Carnaval era efetivamente um Carnaval de rua, um Carnaval que tinha como pontos relevantes a desordem, ou seja, sobretudo a falta de ordem, ou seja, o caos, e esse caos manifestava-se de múltiplas maneiras, desde a possibilidade de as pessoas se mascararem e mascararem fazendo a inversão, normalmente homens vestidos de mulheres, mulheres e homens já era pouco habitual, mas era muito habitual os homens vestirem-se de mulheres, e ainda hoje em alguns carnavais, mesmo destes mais recentes, se faz isso. Era praticamente permitido o arremesso de coisas negativas, portanto, não era propriamente confetes aquilo que se deitava às pessoas, era agachoca, ovos focos, sei lá, urina, nas bisnagas não era água, nem água perfumada, como se fazia aqui no Porto nos funianos, não é? Aquilo que se deitava era realmente tudo o que se sujasse e que não fosse permitido noutros momentos. Era também o ruído. Portanto, no Carnaval não há música, há barulho. Quanto mais agradável for o ruído, melhor. Mais carnavalesco. Portanto, é este tempo de desordem que precede depois o da ordem extrema, que seria o da Quaresma. O Carnaval vai rematar, para abreviar coisas, porque no Carnaval faz-se muito mais coisa. Mas esta festa não é no Carnaval, esta da noite. Mas isto começa com o enterro. O que é no Carnaval é as outras duas, é o burro e são os casamentos. Essas são no Carnaval. E no Carnaval? Atualmente, não sei se no passado e no Carnaval as datas também, seriam diferentes. Normalmente se fazia o enterro do Carnaval. Portanto, esta festa acaba com o enterro, como depois vai acabar também, exatamente a mesma coisa. O boneco do Carnaval é chorado e é enterrado exatamente com o mesmo ritual que estão aqui a fazer. O padre nunca foi padre, as carpideiras são homens vestidos de mulheres. O exagero do boneco é óbvio, e aqui isso acontece muito até aqui à Roda do Porto, chamado Enterro do João, porque o boneco levava sempre um nabo ou outra saliência qualquer evidente, e as carpideiras, portanto, iam exatamente a chorar o seu João, que era tão bem provido. E, portanto, tudo isto feito como estes vão aqui aparecer, paramentados, com elementos religiosos, com conceitos religiosos, etc. Portanto, faziam realmente esta crítica radical à sociedade da época, que é esta inversão, nem mais crítica, é uma inversão desta ordem da época que hoje não teria o mesmo impacto, também porque o domínio da Igreja não tem, evidentemente, o mesmo impacto, mas na altura imagina-se o que isto representava. Este boneco que representa o Carnaval acaba como vai acabar a velha. Acaba, portanto, por ser, digamos, julgado e, sobretudo, por ser queimado. Chama-se em termos, mas normalmente estes bonecos são queimados. E antes de ser queimado faz o seu testamento. O mesmo que vai fazer, como digo, se vai fazer na separação da velha. Este testamento é em que também mais uma vez, repetitivamente, se deixa isto a fulano de tal porque lhe faz falta os meus dentes àquela pessoa porque não tem dentes, ou não sei o quê. Quem bebe muito, deixa o meu copo, a minha mão, tudo nesse estilo. Depois deste Carnaval, assim, muito mais louco que tudo que quiserem imaginar, há uma quebra imediata, que seria realmente a entrada na Quaresma, na quarta-feira de cinzas. E a partir daí, tudo muda radicalmente,
tudo entra numa ordem, mas uma ordem com a maior repressão moral, digamos assim, possível. Esta repressão moral também era a repressão direta, porque na Quaresma era obrigatório, era pelo menos a única altura do ano em que as pessoas obrigatoriamente tinham que se confessar. E, portanto, quem fugia ao confesso é sinal que tinha pecado que não podia confessar. Tinha que ter um pecado escabroso incrível. E o padre era obrigado todos os anos a fazer aquilo que se chama o rol de confessados. Uma lista com todos os seus paroquianos, onde ia dando baixa, este já veio, este já veio, este já veio, e aqueles que ficavam para o fim é porque tinham pecados cabeludos, evidentemente, não é? Porque senão tinham ido confessar-se e despachavam o assunto, porque era mesmo obrigatório e fazia-se queixa deles ao bispo e, sobretudo, proibia-se que eles entrassem na igreja a seguir a isto ou fizessem eles e os seus familiares casamentos, batizados, etc. Portanto, a repressão, o controle era efetivo e era bastante forte. E é neste tempo de Quaresma em que não se podia casar, não se podia fazer festas nem ouvir música, não se podia andar a fazer jogos de rua, brincadeiras de criança, nada disso. Não se podia sei lá quantas coisas, depois não se podia comer carne, não se podia... Não se podia nada. É neste tempo, assim, que surge, portanto, a meio da Quaresma, a Serração da Velha. Ela hoje está transporta lá para o sábado, já nas vésperas de Páscoa, efetivamente seria no meio da Quaresma. Surge um dos momentos, digamos, de algum desafogo, e é também de crítica social, portanto, normalmente rapazes, não homens, não pessoas responsáveis, digamos, das casas, mas rapazes que se juntavam para ir fazer uma espécie de sorriada ou uma das velhas mulheres, ou uma das velhas da aldeia, sobretudo se fossem daquelas velhas ranzinhas, muito chatas, etc. E, portanto, esse era o objeto prioritário da sua visita em grupo. E iam fazer realmente uma sorriada e serrar a velha. O serrar a velha, nos sítios em que era efetivamente, se usava uma serra, que era efetivamente serrada, normalmente o que se fazia era levar um cortiço e serrava-se um cortiço de abelhas, né? E serrava-se o cortiço com a serra, o que faz uma chiadeira incrível. Portanto, mais uma vez, tudo isto é acompanhado de sons que sejam desagradáveis, nunca se faz isto com música, com sons desagradáveis, e muitas vezes, para acrescentar um bocadinho de mais de picante a isto, metia-se um gato dentro do cortiço. Evidentemente que o bicho, quando começava a ouvir aquela guinchadeira do serrote metálico na cortiça, saía disparada, não é? Era como a alma do diabo que saísse por ali fora. A brincadeira era basicamente esta. Evidentemente que a abelha não gostava, muitas ripostavam, outras ficavam quietinhas e faziam de conta e tentavam passar um momento e mais nada. E depois, a estas figuras da abelha, estas abelhas muitas vezes, para além de serem realmente a pessoa que foi sufilhada, também se transformavam em mais um boneco, que é o que temos aqui até um boneco gigantesco. Creio que antes eram bonecos bastante mais maneiros. Aqui depois leva-se, portanto, faz-se o enterro da abelha como se faz o enterro do carnaval, portanto, com a sua procissão fúnebre, com as pessoas a chorar, e acaba mais uma vez num testamento que a abelha deixa as suas coisas a quem lhe compete. A Quaresma, depois desta quebra e de uma outra que também havia por meio de alguns jogos que eram lícitos, como jogar panelas e outras coisas mais, vai desembocar, em primeiro lugar, no Domingo de Ramos, que não pertence, portanto, a este tempo de Quaresma, e que também, mas já é um tempo um bocado especial, já está muito próximo da Páscoa, já há, digamos, alguma esperança de que acabe a Quaresma, e é realmente um momento de grande sociabilidade, neste caso fora da família, normalmente fora da família, entre padrinhos e afilhados, que também há que lembrar que nesta sociedade isto era o padrinho e madrinha, claro, tinham responsabilidades de criar a criança se os pais falhassem, muito
teoricamente hoje não tem, só que a probabilidade dos pais falharem era muito elevada. A mortalidade era bastante grande e, portanto, havia realmente bastante probabilidade de os pais falharem e não poderem criar aquela criança e ela precisava de um padrinho que se responsabilizasse por ela. Também todos sabemos, que pela expressão que durou desde sempre, que ter um bom padrinho serve para muita coisa. Serve para arranjar um emprego, serve para fugir à tropa, serve para... por aí adiante. E, portanto, era mais um outro momento, outro tipo de sociabilidade, num dia mais ou menos de festa, em que se diziam os ramos é que eram dados às madrinhas, e para depois receber os folares no dia de Páscoa, e o folar era muito bem-vindo, porque era normalmente comida, e comida não subjava nestes tempos. Aqui nós temos o enterro da abelha, puxado atualmente para o sábado antes da Páscoa, por conveniência que se percebe, mas por isso é que eu acho que devia ser explicada, quer dizer, anotada junto com a constituição da festa, esta puxada, portanto, agora está no sábado. Sábado de Páscoa. No sábado de Páscoa, e no sábado de Páscoa o que se devia estar a queimar não era a abelha, era o Judas. Também se queimava em todo o lado, ou em muitos sítios, mais uma vez um boneco, mais uma vez um legado, até aqui no Porto, junto da Torre dos Coelhos, ainda há pouco tempo se queimava o Judas. Portanto, funciona da mesma maneira. E o Judas também deixava o seu testamento, também deixava os seus legados, por aí fora. Portanto, estas festas são tremendamente repetitivas, quase todas no mesmo sintonizadas, não se faziam todas em cada comunidade. Aqui, a festa atual recuperou sobretudo o enterro da abelha, ainda portanto deslocada para a véspera de Páscoa, e acrescentou alguma teatralização, que também isto não está a explicar também, mas nota-se até pelas fotografias, não é? Portanto, as máscaras que vemos aqui não são as máscaras tradicionais, a própria apresentação não é, vê-se bem que há mão teatral nisto, mas o certo é que se fazia e foi a forma que arranjaram atualmente, creio eu, para tentar repor esta festa e fazer com que as pessoas a revivam. É evidente, volto ao princípio, o tempo é outro completamente, a sociedade é outra completamente diferente. Portanto, todas estas festas têm que ser sempre pensadas, quando olhamos para o modelo antigo, têm que ser sempre pensadas na sociedade antes dos anos 60. Porque senão nada disto se entende. E eu, já que tenho jeito para ler, trouxe aqui uma leitura especial de o que é que um homem dos anos 40 achava. São 40 fregueses, é um romance sobre as maneiras de viver transmundanas. Se quiser dar-me aqui uma ajudinha, não vejo nada. O que é que ele diz? O que é que o homem dos anos 40 só mesmo? O intrudo em Trás-os-Montes pouco oferece de novidade ao lado de outras províncias. É glutão, estúpido, perigoso, sem saborão. São 3 dias em que não há punição, nem mesmo para o insulto ou desrespeito, tantas vezes verificado durante estes dias de deplorável liberdade, em que, vale a verdade, nos últimos tempos se tem procurado pôr cobro. Dias de moral doentia e sem sabor, em que o anonimato figura como elemento primacial, numa estilização muitas vezes anti-humana, inestética e de ficção rasteira, seguindo sempre a mesma rotina, onde não é necessário o progresso e onde o pior resulta sempre melhor. Dias em que se aprecia o disfarce tantas vezes, e Deus o sabe, bem aplicado noutras ocasiões e com outro fundamento. Mas tirar ao povo este género de diversão, especialmente aos folgazões, que ansiosamente aguardam esta quadra do ano, seria cessear-lhe um direito consagrado pelo uso. Toleremos-los, pois, na província de Trás-os-Montes, uma das brincadeiras de maior originalidade regional,
é de repartir o burro. Nas proximidades do Carnaval, um grupo de rapazes, embrenhados na escuridão da noite, procuram um sítio ermo, levando um embude, que terá um tal alto-falante, não é? O embude, que servirá de porta-voz. Quando os habitantes da localidade estão no seu melhor sossego, aquela trombeta infernal aturde os ares com sons insuflados pela voz humana, semelhantes ao grasnar sinistro do corvo negro e repelente. Em versos improvisados de estrutura desconexa e de sentido grosseiro, tais como os que se seguem, vai-se fazendo a distribuição das diferentes partes do burro. Que deixaremos ao Sr. F, ao Sr. Fernando, ao Filipe, que deixaremos ao Sr. Filipe, por ser um bom cidadão. Deixemos a caveira do burro, para ter água fresca no verão. É verdade, rematam em coro os restantes. Os folguedos têm, nas localidades menos civilizadas, um caráter mais selvático. Gente sem escrúpulos martiriza as pessoas que vão passando ou estão pelas janelas com jatos de água imunda sorvida nas valetas por seringas de lata, toscamente construídas para esse fim. O prado da aldeia era o sítio mais apropriado para estas diversões, que flagelam quantos lhes fiquem ao alcance. Gritos, covarias, apitos, gargalhadas e, às vezes, a sua socada à mistura constituem o brado característico com que se vitoria a deprimência de alguma vítima. Mascaradas, miseravelmente vestidas, se cruzam em todas as direções, com o seu cortejo de garotada em alta grita. Não sei se é para continuar. Não, por aí, é por aí. É por aí? Pronto. É aqui pela cara. Como veio a opinião do homem relativamente às festas era muito favorável. Exatamente. Eu quando estava O homem aqui... era considerado um urbano, não é? Não, é de lá. É de lá, mas... É de lá. Ok. É que estas festas, de facto, e convém lembrar isto, estas festas começaram a ser extremamente criticadas pelos próprios da terra. Evidentemente, para já, pelos urbanos daquelas terras, eram sempre evitadas. Muita gente até saía destas aldeias, destes lugares mais pequenos na altura do Carnaval, para evitar chatices. Punham-se para outras casas, punham-se a milhas, para evitar tudo isto. Mas muito cedo começou a ser considerado um comportamento pouco civilizado. Aliás, o argumento é sempre esse. É pouco civilizado. E, portanto, era um comportamento a eliminar. Curiosamente, mais de um século depois, quer-se repor estas festas e entramos no último aspecto, que é realmente a nostalgia, sobretudo de quem é urbano e nunca foi rural, nem viveu nestes meios rurais, esta nostalgia pelo Portugal rural de antigamente, que é mais, digamos, arcaico do que real, propriamente, que nunca existiu, mas é essa nostalgia que muitos de nós temos por esse outro Portugal e que nos leva, ainda hoje, a procurar as aldeias, a procurar as festas, a procurar tudo isto. Com uma nota já por outro tipo de experiências, muitas vezes é arriscado aquilo que se está a fazer pela quantidade de gente que, pelo menos em algumas festas onde eu tenho estado, vejo a fluir, que afoga completamente as festas. Se uma aldeia tem 100 pessoas e a maior parte delas já idosas, como hoje sabemos, não pode receber de repente 3.000 ou 4.000 pessoas. Isto não faz sentido nenhum. Abafa completamente a festa, para além de lhe tirar todo o sentido, que já não tem propriamente o sentido que tinha antigamente, mas também não lhe dá um sentido novo. Um caso só para imaginar, numa das festas que eu estudei há anos, ali em Entre os Rios, na procissão mais solene e das mais trágicas, possivelmente a mais trágica das cerimónias da Semana Santa, que é a procissão do encontro, uma procissão que antes era de uma extrema emoção para toda a gente, porque um bom abade soubesse fazer um sermão sobre o encontro de uma mãe com um filho que vai morrer a seguir,
Portanto, é fácil comover toda a comunidade e fazer chorar as pedrinhas da calçada se for preciso. Depois de uma festa deste, de que é que se lembrou um jovem que estava no gabinete de turismo? Ali, nesta que eu estou a falar, em Entre os Rios, portanto aqui sobre o Douro, põem-se luzes, aquelas luzes que se usam também para os cemitérios, não é? Aquelas tigelinhas, põem-se a iluminar como se punham antigamente, só que antes não havia a luz elétrica. Portanto, essas é que iluminavam efetivamente, não havia mais forma de iluminação. De que é que ele se lembrou? De pôr mais tigelinhas, o mais possível, e concorrer ao Guinness. Naquele ano, todas as televisões lá caíram, toda a gente andava só preocupado com as tigelinhas, e tudo quanto é procissão, toda a festa, foi tudo abafado, pela ideia visionária de que se fosse para o Guinness, ficava a terra conhecida e ia para a televisão. E ganharam já agora. Aquilo é impossível de contar porque aquela festa é excepcional, mas põe-se no lado de Penafiel, do lado de cá do Tâmega, do lado de Tâmega, de Marco Canaveses e também em Castelo de Paiva. E põe-se no monte. Portanto, andar a contar tigelinhas é impossível. Mas, noutro sítio em que também há lá está festas, em cabeceiras, em que se faz um bodo no dia de São Sebastião. A aldeia hoje não chega a ter 50 pessoas. E dessas 50, digamos, muitas são casadas, portanto, se houver 20, 30 casas ativas, já é muito. Quando esta festa, o bodo, que é broa, carne e papas que se dá a queimar, um bodo de São Sebastião, uma promessa que a aldeia fez ao São Sebastião, não se sabe desde quando. Como também há no Barroso várias festas deste estilo. Se num ano esta festa calha ao fim de semana, a quantidade de excursões é inacreditável. E, portanto, como é que uma aldeia que tem 50 pessoas ativas, nem isso, consegue fazer broas, fazer papas, servir, portanto, levar as coisas da igreja que são, depois de serem benzidas para um prato onde são comidas? Como é que isto é possível? Mas há essa tentação de quanto mais, melhor. Não é? Quantos mais visitantes, melhor. Se vemos a estatística, estamos todos contentes. Só que, de facto, isto está a matar completamente, a afogar, mais que a matar, a afogar muitas destas festas que, apesar de tudo, ainda tinham alguma coisa de... faziam sentido para a sua comunidade. Não eram o que era antigamente, estão diferentes, que têm que estar, evidentemente, nós não vivemos nos anos 60, mas neste momento há essa tentação, muito a partir da comunicação social e das redes sociais e tudo mais, de quanto mais visitantes, melhor. Isso é que se quer contar. E isto vai realmente, suponho eu, que acabar a mandar para muita desta cultura do que resta desta cultura tradicional. Enfim. Não sei. Obrigado, Pedro. Eu não tenho propriamente uma intervenção preparada. Eu, aliás, o que tinha a dizer sobre o livro e sobre esta minha experiência está num texto no livro, não é? Eu, aliás, como eu próprio explico no texto, inicialmente não tinha pensado escrever, portanto, tinha convidado pessoas para escrever por mim, mas no momento em que o livro estava praticamente pronto do ponto de vista dos elementos a introduzir no livro, já tinha as fotografias, já tinha os textos, tive vontade e senti necessidade de escrever alguma coisa e escrevi, não é? Expliquei, se calhar é um termo exagerado. No fundo, tentei colocar nesse texto a minha experiência de como é que este conjunto de imagens foi feito e a relação é que eu tenho com este conjunto de imagens. Portanto, se vocês tiverem curiosidade, o livro está à venda ali atrás. Se quiserem fazer perguntas, eu poderei responder. Só dizendo uma coisa relativamente a esta preocupação que a Teresa expressou aqui. É uma preocupação, portanto, eu sou uma pessoa que não conheço em profundidade portanto, a história destas festas como ela conhece, nem conheço muitas festas, conheço algumas, mas esta preocupação é uma coisa que também já me passou pela cabeça de que estas festas não podem crescer acima de um determinado limiar. Porque se crescerem demasiado, é o que acontece, por exemplo, neste momento. Eu nunca fui a Codense e, pelo que tenho visto na comunicação social, não tenho vontade nenhuma de ir lá, porque aquilo é uma coisa já tão, com tanta gente, com tanto turista associado à festa, que
se torna praticamente impraticável criar o espírito original do que aquela festa poderá ter sido um dia. Portanto, é preciso ter algum cuidado. Eu suponho que a Junta de Freguesia também, porque eu tenho conversado com as pessoas, estão alertadas para isso. Não é? Portanto, é evidente que a festa tem que ter alguma divulgação e tem que ter algumas pessoas presentes, sob pena também de desaparecer, não é? Mas há que ter algum cuidado para não ultrapassar os limites que a própria festa e a aldeia comportam. Mas eu acho que isso é uma questão, poderemos conversar sobre isso, se houver mais pessoas que queiram expressar a sua opinião sobre estas festas e como as fazer renascer. Porque isto são festas, tal como acontece noutra festa que eu tenho uma história de vida, que é o Intrudo de Vilar de Amargo, sobre o qual eu também tenho um livro publicado, em que aconteceu exatamente a mesma coisa. São festas que desapareceram durante muito tempo, não é? Com a saída das pessoas das aldeias. Portanto, essas festas morreram e, por outro lado, também, se calhar, porque adquiriram portanto, uma imagem negativa, não é? Portanto, houve uma imagem negativa de ruralidade, de atraso, de falta de modernidade que foi associada a estas festas. As festas desapareceram e estão agora a ser, muitas delas, portanto, renovadas ou renascidas. Portanto, há pessoas que percebem a importância e o significado das festas e que procuram, no fundo, fazê-las reviver. Essa experiência de Valtelhas não é única, há a Vila de Amargo e há muitas outras. Há muitas aldeias que estão a renovar as suas festas. Portanto, é um fenómeno, suponho eu, não sei se lá para o sul acontece a mesma coisa, mas pelo menos aqui para o norte está muito espalhado. Sobre as fotografias. As fotografias, portanto, retratam aqueles 3 momentos de que falou a Teresa. Os 2 pequenos momentos do Carnaval, que são os casamentos e a partilha de bolo. Portanto, são festas que, não, ao contrário da velha, não são festas públicas, são festas feitas por pequenos grupos, antigamente secretos, agora já não são secretos, já que as pessoas estão a falar num púlpito e, portanto, podem ser identificadas facilmente, mas, de qualquer maneira, são festas de pequenos grupos que falam para a aldeia, não é? Portanto, na altura tinham um megafone improvisado, hoje têm um megafone elétrico e falam alto para que a aldeia os ouça, não é? Portanto, e fazem a tal crítica social. E depois há a grande festa que acontece, ou acontecia antigamente a meio da Quaresma, portanto era uma espécie de, já não aguentamos a Quaresma, vamos fazer aqui uma festa para tirarmos o corpinho das misérias, não é? Portanto, faziam uma festa à meio da Quaresma, que agora, portanto, mudou para o sábado de Páscoa apenas por razões logísticas, que é, essa sim é uma festa para as multidões, não é? Portanto, é o Cerrado da Velha. O Cerrado da Velha, portanto, é um alto que é representado na rua, portanto, há três personagens principais, que é a Velha, o Pineto, que é portanto, simboliza um tipo de aldeia que vai criticar a Velha e vai, no fundo, obrigar a que a Velha vá portanto, no último momento ser julgada e ser morta, não é? Ser queimada. E depois há o padre, não é? Portanto, o padre que vai falando com a Velha, vai dizendo à Velha para ela rezar, etc. Portanto, e que refaz uma missa, portanto, que é uma missa irónica e de crítica, não é? Portanto, em que o próprio Pai Nosso, eles rezam o Pai Nosso e o Pai Nosso é com uma letra também de crítica social, portanto, não é o Pai Nosso original que nós conhecemos. Essa festa, esse momento é um momento alto e é um momento todo passado à noite, como também a Teresa disse. É uma noite escura, apesar de haver o luar, porque, como vocês sabem, na Páscoa é uma semana de lua cheia, é uma das condições para determinar a data da Páscoa, e é por isso que ela flutua, não é? Porquê é que a Páscoa flutua e não é sempre na mesma data? Porque, de acordo com o ritual da Páscoa, a Páscoa tem de calhar numa lua cheia e tem de ser depois do equinócio. Portanto, em função disso, a Igreja fixa todos os anos o domingo de Páscoa. Portanto, é uma noite de lua cheia, mas apesar da lua cheia, que são ruas estreitas, com pouca iluminação, há um candeeiro de 100 metros, e, portanto, é muito escuro. Portanto, isso dificulta a fotografia, não é? Portanto, a fotografia tem que ser feita em condições de muita pouca luz,
Aliás, eu, como eu conto no livro, o que eu fazia era, como a luz é muito pouca, portanto, a luz que existe, ou fotografo, aproveitando. Eu não gosto de usar flash, portanto, poderia usar a luz artificial, mas é uma coisa que sinceramente, nunca uso, ou raramente uso, porque não gosto muito de usar. E, portanto, ou uso a luz natural dos próprios achotes, portanto, há umas figuras que levam achotes, ou então aquilo que eu faço é colocar-me na frente, ir à frente do cortejo. Aliás, a frente do cortejo é a parte mais interessante, porque é onde vão estes senhores mascarados e onde vai o caixão da velha e tal. Portanto, os principais personagens vão na frente do cortejo, eu vou na frente do cortejo e vou correndo de candeeiro em candeeiro para aproveitar as luzes dos candeeiros para fotografar. Portanto, é uma correria medonha, tiro 3 ou 4 fotografias, lá vou eu a correr outra vez, a apanhar o candeeiro seguinte e chegar lá antes do cortejo. Portanto, a estratégia de fotografia é essa. Portanto, a fotografia retrata 2 momentos. A própria festa da Velha tem 2 momentos, que é o momento do dia, em que acontecem muitas coisas, mas são coisas dispersas. As pessoas comem, bebem, há uns gaiteiros que tocam, há umas brincadeiras, há o caldo da velha, não é? Portanto, que é uma espécie de almoço comunitário, onde as pessoas, portanto, comem juntas numas mesas corridas. Portanto, durante o dia há essas coisas todas e depois a seguir a jantar, por volta das 9h30, começa a representação do alto. O alto percorre a aldeia, portanto, tem várias cenas, não é? Portanto, desde uma ponta da aldeia, passa pelos pontos principais da aldeia, passa pela igreja e acaba junto a uma capela onde é queimada a abelha, não é? Portanto, onde é feito o julgamento final da abelha e a abelha é queimada. Portanto, essa é a festa. Se quiserem fazer alguma pergunta...